Hoje em dia, você está apresentando quantos sintomas? Eu tenho a perda do paladar, né? Mas, assim, no mais, praticamente nenhum sintoma. O programa me colocou no momento que eu estou vivendo. E aí eu me encontrei muito feliz nesse momento, porque tudo veio de encontro àquilo que eu estava precisando. Desde as aulas práticas de como se alimentar, o que fazer, como obter os alimentos, como ter uma lista alimentar, como ter um cardápio, uma lista de compras. Ele organiza toda a tua vida. Se tu seguir as aulas como o programa mostra, tu passa a ter uma vida muito organizada. Tu já vai direto, tu não perde tempo, tu já tem tudo programado, a tua alimentação se torna algo agradável, prazeroso. Desde o momento que tu vai pegar os alimentos e que tu vai começar a montar ali o alimento na tua panela, até a hora que tu vai comer, é um momento de prazer. Voltou a alegria da minha vida. Porque assim, eu sempre estava sempre muito triste, porque na hora de comer era um problema. Agora não mais. Agora, além de ter a certeza daquilo que eu vou comer, que vai me nutrir, que é o alimento certo, que vai me fazer bem, eu ainda voltei a sentir o prazer pela comida. Então, o programa, ele é muito amplo. Independente de onde a pessoa se encontre, em qual ciclo da doença, se é no início, se é em fase intermediária, se ela está finalizando o seu tratamento, mesmo assim ela vai conhecer toda a trajetória que ela viveu, ela vai se identificar dentro do programa. E a dieta anti-inflamatória, ela me trouxe só benefícios. Muitos benefícios. Ela me deu mais força, ela me deu menos efeitos colaterais da quimioterapia, a minha doença não evoluiu, né? Então, eu só tive benefícios com a dieta anti-inflamatória. E conhecer o que cada alimento faz no corpo da gente, eu amei isso. Porque ontem eu fiz a sexta quimioterapia desse protocolo. Eu tenho 12, né? Então, eu estou na metade. E eu estou na metade e eu não perdi peso. Eu mantive o meu peso. Quando eu estou na semana boa, eu ganho peso, né? Eu ganho um pouco de peso. Daí, depois que eu termino o protocolo, porque a quimioterapia me seca. Tem gente que engorda com a quimioterapia, eu não. Aí eu perco assim 1 quilinho. O que eu ganhei, eu perco. Mas aí eu ganho de novo. Fraqueza não senti ainda. E também enjoos não senti ainda. E tô comendo bem. Então, me fala um pouquinho da tua história. Como foi seu diagnóstico? Qual é seu tratamento atual? Como era a sua vida? Então, foi em setembro de 2020 que veio o diagnóstico de que eu estava com um tumor de estômago, um adenoma, um adenocarcinoma, e bem invasivo. E no diagnóstico, o médico já me disse que eu iria ter que fazer gastrectomia total. No momento ali, eu fiquei sem chão. Mas pensei, como uma pessoa pode viver sem o estômago? Mas eu fiz uma quimioterapia redutora antes, que reduziu bastante o tumor. Fiz a gastrectomia total e aí constatou que o meu tumor havia sido já havia já estava nos linfonodos e ele já havia migrado do estômago. Então eu tive que fazer uma quimioterapia complementar de 4 sessões. Terminado o tratamento, a minha oncologista disse: bom, agora a gente vai acompanhar de 3 em 3 meses com exames para ver, porque aparentemente não tinha mais nada nos órgãos, né? Mas em dezembro de 2021, eu eu tive recidiva do câncer. Então, ele apareceu nos ovários
e no peritônio. E agora eu faço quimioterapia para conter a doença, para que ela não se espalhe em órgãos tão vitais e importantes. E essa é a trajetória que eu passei nos tratamentos médicos até aqui. E eu sempre estava buscando algo mais, como agora nada mais é presencial, experiências na internet, no Instagram. E aí que eu vi de várias pessoas que fazem um trabalho de ajudar pacientes que estão oncológicos, emocionalmente, com suas experiências, ou porque já passaram por isso. Mas aí, quando eu vi o teu programa, eu me identifiquei muito com ele, porque ele tinha uma dinâmica muito boa. E aí, quando eu percebi que era exatamente isso que eu estava procurando, eu não titubeei. Eu entrei no programa, eu vi algo mais do que estava o que ia ser apresentado no programa, e vi que era realmente que vinha ao encontro daquilo que eu mais buscava, que eu estava buscando já há bastante tempo. Aí eu entrei no programa e eu senti que era o apoio que eu precisava no momento, porque a minha maior dificuldade era com a alimentação. O que é que você tinha mais dificuldade, assim? O que é que você estava sentindo alguma coisa, estava sentindo algum sintoma? Então, eu tenho Nutri, mas ela trabalhava muito em cima do meu aumento de peso e fazia uma pressão psicológica, e isso, na verdade, me barrava, não me dava um bom subsídio, né? Então, quando eu vi o teu programa, eu mergulhei nele porque eu vi que era o conhecimento que eu precisava para adaptar para a minha vida, para a minha realidade atual, e eu consegui sair daquela situação e daquela pressão emocional que eu estava vivendo por causa da comida. E aí eu vi os meus familiares comendo de tudo e muito, e eu muito fracionado, muito pouco, e ainda eu não tinha apetite nenhum, né? Então, esse programa, ele abria, assim, um leque de possibilidades para mim, porque, assim, na verdade, eu não tinha segurança do que eu ia comer, né? Se era o que eu tinha vontade ou se era o que eu precisava comer. E o teu programa, ele colocou esse equilíbrio para mim. Isso é visível. Até assim, na hora de que eu vou preparar alguma refeição, alguma coisa, eu já vou pensando assim no quanto vai ser bom eu me nutrir com aquilo que eu estou preparando, assim. E o mais importante de tudo é a combinação dos alimentos que eu consigo fazer. Eu consigo comer um pouco de tudo, eu consigo comer proteína, eu consigo comer a verdura, eu consigo comer o carboidrato nas quantidades que. Agora eu já sei a quantidade que eu consigo ingerir e não passar mal. E no início, seu marido e sua filha te apoiaram em relação ao curso? Bom, a princípio eu pensei assim: eu não vou falar nada para ninguém que eu vou fazer esse curso. Primeiro eu quero descobrir os benefícios que ele vai me dar e o que ele vai agregar àquilo que eu já sei. Só que quando foi me mandado o programinha, aquele que tinha que baixar para poder assistir, eu não consegui fazer aquilo. E aí a minha filha viu no meu e-mail que eu tinha solicitado uma ajuda para a tua equipe. E aí ela falou: mãe, você precisa do programa Smart para assistir alguma palestra, alguma coisa? Algum curso? Falei: sim, filha, eu comprei um curso, só que eu queria ver como é que era antes de falar para você. Ela falou: mãe, eu baixo para ti porque eu já fiz outros cursos com esse programa, é maravilhoso e super fácil. Aí baixou. Aí só depois que eu falei para eles que eu tinha entrado nesse programa, mas aí todo mundo gostou, todo mundo me apoiou. E a equipe, os médicos, os enfermeiros, eles sabiam que você estava fazendo um programa online? Não, na verdade eu não comentei com eles que eu estava fazendo, né? Mas até acho que assim eles perceberam a melhora e me elogiaram muito. A última vez que eu consultei com a Nutri, ela falou: Ide, como você está? Aí eu falei para ela: eu consegui encontrar o equilíbrio na ingestão dos meus alimentos, do que eu vou comer, do que eu não vou comer. E ela disse: olha,
Você não ganha peso, mas você está bem nutrida. Pelos exames, assim, as suas vitaminas estão todas no topo, o seu hemograma está muito bom e tu não está perdendo peso. Então, eu acho que tu encontrou o mesmo equilíbrio. Quando tu começou a assistir o curso, o que, é que você já viu de benefício? O cardápio. O cardápio foi a primeira coisa, além do protocolo da sequência dos módulos, que aí eu ia ver tudo que eu ia aprender, meus olhos brilharam em cima disso, muito importante, tá? Foi o cardápio. Porque o cardápio dá uma direção muito boa, porque ele abre um leque de possibilidades de escolha de alimentos. Eu fiquei fascinada pelos cardápios. E já selecionei o meu cardápio e eu imprimi ele. Logo que eu pude, eu imprimi ele e eu ando com essa pastinha para cima e para baixo, né? Para elaborar meus meu plano alimentar, para fazer a minha lista de compras, para definir o que eu vou fazer, eu uso sempre o meu cardápio. Antes do programa, você sentia mais efeitos? E tinha muito mais efeitos. Porque eu ficava muito fraquinha, eu ia muito fraquinha para quimioterapia, né? Agora eu vou mais forte. E também pensando que eu me alimentei bem, que vai fazer bem para mim aquele tratamento, que cada dia, cada quimio que eu fizer, eu vou ficar melhor, né? Então, vou pensando assim, de que tudo que precisa ser feito antes, eu fiz. Tudo que eu estou colocando em prática, eu estou sentindo os benefícios disso. Até as pessoas dizem, até a tua voz está melhor, gente. Então, porque antes eu parecia que não tinha força para falar. E demorou para você começar a ver resultado na tua vida, na tua disposição? Não demorou. Não demorou porque, assim, eu mergulhei no programa. Eu andava para cima e para baixo com meu celular, escutando, repetindo, escutando, e cada aula que eu assistia, eu colocava em prática. Eu ia lá e preenchia e imprimia, e o meu cartão combate, e fui fazendo, colocando as minhas prioridades, aquilo que eu achava que era muito importante para mim. Tu pedia muito para a gente escrever. Ai, o poder da escrita, isso eu já sabia que era muito forte. E eu gosto muito de escrever. Então, escrever e colocar num lugar que eu vejo. Ai, foi uma excelente ideia, porque eu consegui organizar os meus pensamentos, a minha mente, as minhas emoções. Eu voltei para aquilo que eu realmente estava precisando, porque eu estava focando muito na minha fraqueza e que essa fraqueza estava me debilitando demais, né? E o protocolo PASE, ele deu um up na minha vida. Ele me ressignificou. Então, eu consigo ver que eu não era tão fraca, que eu sou forte, que os meus órgãos internos estão fortes ainda, me dando esse suporte que eu preciso. Então, eu ganhei agora um aliado para mim trabalhar a minha saúde, que é a boa alimentação, como me alimentar, como encarar as coisas, como ressignificar aquilo que é ruim, dar um sentido bom para tudo, né? E a resiliência, que tu tanto falou, que era algo que a gente exercitava tanto dentro das escolas, ser resilientes com tantos problemas e tantas dificuldades que aconteciam lá. Agora eu não estava sabendo colocar isso para a minha vida, para a minha dificuldade, para os meus desafios. E depois que eu vi a tua aula sobre isso, eu ressignifiquei tudo. Eu me tornei mais forte em tudo. Hoje eu consigo ser resiliente independente da situação que venha. E cada dia quem está com uma doença vai enfrentar um desafio novo. Não estava preparado para aquilo. Aí é que entra a resiliência, né? Aí que entra a capacidade de superar aquilo e não transformar isso numa coisa negativa que vai te deixar depressiva.
Não. Comparando, porque você já teve acesso a uma consulta com o nutricionista, né? Comparando o programa com consulta, o que é que você acha de diferente? Ah, é tudo diferente, porque a consulta ela é muito pontual. Tu vai lá, ela tem 30 minutos, né, para te falar como foi esse mês que tu passou, quais foram as suas dificuldades, e te passar a receita de se continua as vitaminas, se continua a, a proteína. Então, o protocolo ele me deu esse equilíbrio de que antes eu comia e passava mal, e daí a comida se tornou algo difícil para mim. Não era mais prazeroso, não era mais aquele momento agradável. Agora eu recuperei isso. O protocolo PAS, ele devolveu para mim aquilo que eu tinha antes. O prazer de sentar na mesa e comer junto com a minha família. Porque eu faço a comida e eles comem a comida junto comigo, né? A mesma comida. Tinha coisas que eu não usava, porque eu achava que me fazia mal, porque como pesava muito, tudo fazia mal, né? Então, eu achava que alguns temperos não podia comer. Agora estou usando tudo, tudo. Imprimi aquela listinha lá do, dos alimentos anti-inflamatórios, os que são inflamatórios, já risquei da minha vida, né? E saber usar condimentos, aqueles alimentos e os temperinhos que tu fala lá também. Ai, tô usando tudo. Faço a salada bem temperadinha, como tu diz, né? Pode colocar bastante coisa na saladinha, né? Para ela não, para ela ficar gostosa para ingerir e fica mesmo. E as ferramentas, quais foram as que você mais gostou? Ai, bom. Depois dos cardápios, eu achei muito interessante o guia rápido dos alimentos, do que é natural, o que é light, o que é diet. Não tinha clareza nisso. Eu achava que o light era o melhor. A leitura do rótulo, ai, eu amei isso. Amei. Agora eu estou mais criteriosa, mais seletiva, porque eu vejo os ingredientes que tem em cada produto. E o guia rápido eu imprimi, pendurei ele na parede, e de volta e meia eu vou lá e leio, né? Porque é para não esquecer. Porque eu estou sendo bem seletiva nisso. Me ajudou muito. E os alimentos que combatem a inflamação também. Então, assim, tudo isso me ajudou muito. E os alimentos anti-inflamatórios, agreguei tudo isso à minha alimentação. O programa, ele organiza toda a nossa vida no ciclo da doença. E ele vem em cima de uma fundamentação teórica muito convincente, que nos dá assim, a certeza de que nós começamos, então, a viver um novo momento. Antes tudo era insegurança, será que eu como, será que eu não como? Isso vai me fazer mal, essa quantidade... Não, o programa, ele te põe dentro do equilíbrio da tua realidade, independente do tipo de câncer que tu tenha, independente do tratamento que tu esteja fazendo. Ali tu vai se encontrar dentro do programa aonde tu está, né? Porque quando eu comecei a assistir às aulas, eu comecei a ver tudo que eu já tinha vivido. Mas depois o programa me colocou no momento que eu estou vivendo. E aí eu me encontrei muito feliz nesse momento, porque tudo veio de encontro àquilo que eu estava precisando. Desde as aulas práticas de como se alimentar, o que fazer, como obter os alimentos, como ter uma lista alimentar, como ter um cardápio, uma lista de compras. Ele organiza toda a tua vida. Se tu seguir as aulas como o programa mostra, tu passa a ter uma vida muito organizada.
tu já vai direto, tu não perde tempo, tu já tem tudo programado, a tua alimentação se torna algo agradável, prazeroso. Desde o momento que tu vai pegar os alimentos e que tu vai começar a montar ali o alimento na tua panela, até a hora que tu vai comer, é um momento de prazer. Voltou a alegria da minha vida. Porque assim, eu sempre estava sempre muito triste, porque na hora de comer era um problema. Agora não mais. Agora, além de ter a certeza daquilo que eu vou comer, que vai me nutrir, que é o alimento certo, que vai me fazer bem, eu ainda voltei a sentir o prazer pela comida. Então, o programa, ele é muito amplo. Independente de onde a pessoa se encontre, em qual ciclo da doença, se é no início, se é em fase intermediária, se ela está finalizando o seu tratamento, mesmo assim ela vai conhecer toda a trajetória que ela viveu, ela vai se identificar dentro do programa. Porque tu já entrou no meio do tratamento, né? E sim, eu entrei depois da primeira do primeiro protocolo de quimioterapia, seguido da cirurgia, que eu tive a retirada total do estômago, e eu voltei quando eu iniciei o programa, quando eu iniciei o ciclo de tratamento de metástases. Então, numa outra etapa. Mas eu vivenciei todo aquele início e eu me identifiquei dentro do programa. Que tudo aquilo que foi falado nos tratamentos, né? Eu me encontrei dentro do programa. Porque todo o teu programa, todo o estado, como nós nos tornamos depois que nós aplicamos o programa, é muito bom. É muito bom. Devolve, assim, a esperança, devolve a sensação de que você vai continuar vivendo por muito tempo, que não é um diagnóstico que vai por fim aos teus prazeres, à tua vontade de viver, né? E o programa ajuda muito nesse sentido também. Eu me senti muito privilegiada em tudo.